Olá pessoal de Cinesemia, tudo bem? Sou Roberto Carlos. Hoje nós vamos falar sobre Guerra Fria. A Guerra Fria foi um período que decorreu do final da Segunda Guerra Mundial, em 1946, e foi até 1991, com a derrocada da União Soviética. Foi uma série de conflitos indiretos entre Estados Unidos e União Soviética pela hegemonia do mundo. Ou seja, houve uma bipolarização ideológica e o mundo ficou dividido, por um lado, países capitalistas, como os Estados Unidos, comandados pelos Estados Unidos, e países comunistas chefiados pela União Soviética. Foi um período muito tenso no qual o mundo viveu com a sombra da Terceira Guerra Mundial, a qual seria uma guerra nuclear. Para falar sobre isso, vamos abordar dois filmes, começando com Moscou contra 007, filme de 1963, segundo filme da franquia, e traz o herói James Bond, interpretado por Sean Connery. Ele vai se relacionar com Tatiana, interpretada pela Daniela Bianchi, e vai ter como rival o Donald Grant, interpretado pelo Robert Shaw. A missão consiste no seguinte: ele precisa ir até Istambul, na Turquia, encontrar uma máquina decodificadora que pode, digamos, ajudar a decifrar os planos da Spectre. Porém, aquilo se tratava de um plano da própria Spectre para assassinar o agente 007. Nesse meio tempo, ele conta com a ajuda da Tatiana, e é claro, eles acabam se envolvendo, e ela se torna também uma das suas amantes, e também encontra-se com o Donald Grant, que vai ser aí o agente russo que vai se degladiar com o 007. Então esse conflito que chega às vias de fato, é apenas uma referência à Guerra Fria. Um agente inglês, claro, indicando ali o capitalismo, e o agente russo indicando ali o socialismo. Um filme feito ali no começo dos anos 60, no auge da Guerra Fria, quando a Guerra Fria já contava com a corrida espacial, com a disputa entre as duas potências em várias frentes, e aí esse filme chega para mostrar um pouco disso. Então as tensões da Guerra Fria estão todas colocadas ali no decorrer do filme. O espectador mais atento vai poder perceber isso, tanto naquilo que é discutido quanto naquilo que é mostrado. Os russos perfazem a ameaça, eles são os bandidos, e claro, o 007, indicando ali os capitalistas, são os mocinhos. Então há esse maniqueísmo, mas que acaba sendo uma espécie de casa de espelhos, porque você não sabe exatamente no que acreditar, o tempo todo a trama vai mudando o seu sentido e fica mesmo um labirinto, né? Um jogo de gato e rato, de caça, de espionagem, como um bom filme desse gênero. Então o que nós podemos deduzir desse filme é que é um duelo entre dois modelos de sociedade, a sociedade capitalista e a socialista, e que está embutido ali a ideologia desses dois sistemas de produção, mas que tiveram aí as suas reverberações na economia, na sociedade, na psicologia dos indivíduos e assim por diante. O outro filme é Rambo 2, de 1986. Sylvester Stallone interpreta John Rambo, e o Marechal Murdoch é interpretado por Charles Napier. O Rambo é um veterano da Guerra do Vietnã que, em meados dos anos 80, é convocado pelo exército americano para ir até o Vietnã e recolher provas sobre a presença de americanos sendo mantidos em cativeiro no Vietnã. Ele tem a missão de apenas fotografar, de registrar o fato. Mas é claro, quando ele está lá, se deparando com aquela situação, ele acaba libertando os seus conterrâneos, e isso acaba gerando problemas para ele. Porque quando o helicóptero chega para resgatá-lo e vê ele com os prisioneiros, a missão acaba sendo abortada. Claro, a mando do Marechal Murdoch. Então está colocado aí, né, o problema. O Rambo então está preso agora em território inimigo,
O mote da Guerra Fria também está posto, porque o Vietnã, mesmo depois da unificação em 1976, tornou-se comunista, continuou tendo ajuda financeira e militar da União Soviética. Então o Rambo é o americano que está lutando contra os soviéticos em solo vietnamita. E isso tudo se dá no meio do governo do Ronald Reagan, que é um presidente dos Estados Unidos que veio de Hollywood e quer aproveitar ali os anos 80, que a Rússia já está decadente, e afirmar ainda mais os valores americanos. Então esse governo que apoiou esse tipo de produção, esse tipo de filme em massa, onde os americanos são os mocinhos e os russos é que são os bandidos. É uma forma também dos Estados Unidos acertarem contas com o passado. Já que eles perderam a Guerra do Vietnã, pelo menos agora no filme, eles é que saem vencedores. Mais uma vez, então, o maniqueísmo, né, a luta do bem contra o mal, Estados Unidos como sendo bem, a Rússia como sendo mal. Mas está posto em tela o trauma do Vietnã, aquilo que os americanos nunca superaram. É uma releitura do passado para tentar, digamos, curar essas feridas, fazer cicatrizar. Também está colocada no filme a propaganda pró-capitalismo em detrimento de qualquer ideologia socialista ou comunista, que tinha tudo a ver com o governo do Ronald Reagan. Então, claro, ao final, o bem prevalece sobre o mal, como se fosse um conto de fadas, mas os americanos, assim como nós, bem sabemos, nada foi assim na realidade. Mas como o cinema é ficção, ele permite que o passado seja reconfigurado. É isso aí, 2 filmes então sobre Guerra Fria. Primeiro, Moscou contra 007, de 1963, o agente que tem licença para matar combatendo um russo em solo turco, e Rambo 2, de 1986, o veterano herói de guerra John Rambo lutando contra os russos em solo vietnamita, trazendo de volta toda a adrenalina da guerra. É isso aí, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!